Imagine a cena: 3 tumbas seladas há milênios, escondidas sob as areias ardentes do Egito. Dentro delas, segredos que podem reescrever tudo o que pensávamos saber sobre uma das civilizações mais fascinantes da história humana. Mas aqui está o paradoxo que deixou os arqueólogos completamente perplexos: estas tumbas não deveriam existir neste local. Não nesta época. Não desta forma. Quando a primeira tumba foi aberta, o silêncio entre os cientistas foi ensurdecedor. O que eles encontraram ali desafiava décadas de conhecimento estabelecido sobre o Antigo Egito. E as outras duas? Bem, elas guardavam revelações ainda mais perturbadoras. Você já parou para pensar que, mesmo depois de séculos de escavações, o Egito ainda consegue nos surpreender de formas que nem imaginávamos possíveis? Em 2024, uma equipe de arqueólogos egípcios e internacionais fez uma descoberta que abalou os alicerces da egiptologia moderna. 3 tumbas antigas, encontradas em uma região que os especialistas acreditavam já ter sido completamente mapeada, apresentavam características que simplesmente não faziam sentido dentro do que conhecíamos sobre os períodos históricos do Egito. A questão central que manteve os cientistas acordados durante noites seguidas era simples, mas profundamente desconcertante: a que período estas tumbas realmente pertencem? E por que sua existência neste local específico contradiz tudo o que os livros de história nos ensinaram? As primeiras análises sugeriram datas impossíveis. As técnicas de construção indicavam uma era, mas os artefatos encontrados apontavam para outra completamente diferente. E os corpos? Eles contavam uma história que ninguém esperava ouvir. Este não é apenas mais um achado arqueológico. É um quebra-cabeça que pode forçar os historiadores a reescreverem capítulos inteiros sobre o desenvolvimento da civilização egípcia. Para compreender a magnitude desta descoberta, precisamos primeiro entender o que torna o Egito Antigo tão único e tão rigorosamente estudado. Durante mais de 3.000 anos, esta civilização deixou para trás um registro arqueológico meticuloso. Cada período histórico possui suas características distintivas, estilos arquitetônicos específicos, técnicas de mumificação particulares, e hieróglifos que evoluíram ao longo dos séculos. Os egiptólogos desenvolveram um sistema de datação tão preciso que podem, frequentemente, identificar o período de um artefato com margem de erro de apenas algumas décadas. Esta precisão é o resultado de mais de 200 anos de escavações sistemáticas, estudos comparativos e avanços científicos revolucionários. O Vale dos Reis, as pirâmides de Gizé, os templos de Luxor, cada um destes locais foi catalogado, mapeado e estudado com uma minúcia quase obsessiva. Os pesquisadores criaram linhas do tempo detalhadas que conectam dinastias, faraós, eventos políticos e desenvolvimentos culturais em uma narrativa coerente. Mas aqui está o problema: essas 3 tumbas recém-descobertas não se encaixam nesta narrativa. Elas são como páginas arrancadas de um livro diferente, inseridas em um capítulo onde não deveriam estar. A localização das tumbas, em uma área considerada periférica durante os períodos mais conhecidos da história egípcia, levanta questões fundamentais. Por que pessoas importantes o suficiente para receber enterros elaborados escolheriam, ou seriam forçadas a escolher, este local aparentemente insignificante? E o que isso revela sobre nossa compreensão da distribuição de poder e riqueza no Antigo Egito? Durante décadas, os arqueólogos operaram sob um conjunto de pressupostos fundamentais sobre os padrões de enterro no Egito Antigo. Tumbas elaboradas significavam elite. Certas regiões eram reservadas para determinados períodos históricos. Técnicas específicas de construção e decoração correspondiam a eras bem definidas. Escavações anteriores na região onde estas 3 tumbas foram encontradas haviam rendido descobertas modestas, restos de assentamentos menores, algumas ferramentas, cerâmica comum. Nada que sugerisse a presença de tumbas significativas. Por décadas, esta área foi considerada arqueologicamente esgotada, um território que já havia revelado tudo o que tinha a oferecer. Métodos tradicionais de prospecção haviam varrido o local múltiplas vezes. Escavações superficiais não revelaram nada substancial. A sabedoria convencional determinava que esta região simplesmente não possuía o tipo de estruturas monumentais ou enterros de elite encontrados em outros locais mais famosos.
Mas os arqueólogos estavam procurando nos lugares errados, ou, mais precisamente, estavam procurando pelas coisas erradas. Você consegue imaginar a frustração? Décadas de pesquisa, centenas de escavações, milhares de horas de trabalho meticuloso, e estas tumbas extraordinárias estavam ali o tempo todo, escondidas literalmente sob os pés dos pesquisadores. Como isso foi possível? A resposta está na forma como pensávamos sobre a geografia do Antigo Egito. Nossas suposições sobre onde as pessoas importantes eram enterradas, sobre como as comunidades se organizavam espacialmente, sobre a distribuição de recursos e poder, tudo isso estava prestes a ser desafiado. O que mudou tudo foi a decisão de aplicar uma combinação sem precedentes de tecnologias modernas a uma região considerada já explorada. Uma equipe liderada pela doutora Yasmin Al-Rashid, uma arqueóloga egípcia especializada em técnicas não invasivas, propôs uma reavaliação completa do local usando ferramentas que simplesmente não existiam durante as escavações anteriores. Primeiro, veio o radar de penetração no solo, Ground Penetrating Radar, ou GPR. Esta tecnologia usa ondas eletromagnéticas para criar imagens do subsolo sem precisar escavar uma única colher de areia. É como dar aos arqueólogos visão de raio-x para ver através da Terra. Quando os primeiros dados do GPR chegaram, explica a doutora Al-Rashid, nós imediatamente percebemos que havia algo extraordinário ali. As imagens mostravam cavidades subterrâneas em um padrão que não era natural. Eram estruturas feitas pelo homem, e bastante elaboradas. Mas o GPR era apenas o começo. A equipe também empregou análise de isótopos estáveis, uma técnica que pode revelar de onde exatamente as pessoas vieram durante suas vidas, o que comeram, como viveram. Scanners de tomografia computadorizada portáteis permitiriam examinar múmias sem desenfaixá-las. Datação por carbono 14 de última geração prometia respostas definitivas sobre quando estas tumbas foram construídas. E havia algo mais, algo que faria toda a diferença. A equipe incluía especialistas em análise de DNA antigo, capazes de extrair e sequenciar material genético de restos com milhares de anos. Esta técnica, refinada apenas nas últimas 2 décadas, pode revelar relações familiares, migrações populacionais e conexões entre indivíduos separados por séculos. A decisão de escavar foi tomada com cautela extraordinária. Cada centímetro de areia removido seria documentado, fotografado, analisado. Nada seria deixado ao acaso. Esta não seria apenas mais uma escavação, seria uma investigação forense da história antiga. Quando a primeira tumba foi finalmente aberta, após semanas de preparação meticulosa, o que os cientistas encontraram deixou todos paralisados. A primeira tumba revelou uma câmara funerária com aproximadamente 3 metros de comprimento, suas paredes cobertas com hieróglifos e pinturas em um estado de preservação surpreendentemente bom. Mas foram os símbolos específicos que fizeram os egiptólogos presentes trocarem olhares incrédulos. Os hieróglifos usavam uma combinação de estilos que simplesmente não deveria existir junto. Elementos do Reino Médio misturados com características do período tardio. Como se alguém tivesse conscientemente fundido técnicas de escrita separadas por mais de 1000 anos. Dentro do sarcófago, uma múmia perfeitamente preservada. Uma mulher, análises posteriores revelariam, de aproximadamente 35 a 40 anos do momento da morte. Mas o método de mumificação era desconcertante, mais sofisticado do que o esperado para o período que os primeiros artefatos sugeriam, mas empregando técnicas que deveriam ter sido esquecidas na era que outros elementos indicavam. A segunda tumba trouxe revelações ainda mais perturbadoras. Quando o selo foi quebrado e a câmara exposta pela primeira vez em milênios, os arqueólogos encontraram não uma, mas 2 múmias. Um homem e uma criança, dispostos lado a lado em um arranjo que sugeria profunda conexão emocional. As mãos do adulto estavam posicionadas protetoramente sobre o corpo menor. Nunca havíamos visto um enterro conjunto exatamente como este, comentou o Dr. Hassan Farou, especialista em práticas funerárias egípcias. A intimidade da disposição, os amuletos específicos colocados entre os corpos, a orientação das inscrições, tudo isso contava uma história de amor e perda profundamente humana. Mas foi a terceira tumba que revelaria o segredo mais chocante de todos.
Uma câmara maior, mais elaborada, contendo evidências que fariam os cientistas repensarem não apenas a datação destas descobertas, mas toda a nossa compreensão de um período crítico da história egípcia. Dentro, eles encontraram artefatos que não deveriam existir juntos, cerâmica do Novo Reino ao lado de ferramentas características do terceiro período intermediário. Joias usando técnicas de ourivesaria que seriam desenvolvidas séculos depois. E inscrições que mencionavam eventos históricos que os registros oficiais diziam ter ocorrido em épocas completamente diferentes. Era como se estas tumbas existissem em múltiplas linhas do tempo simultaneamente. A chave para desvendar o mistério veio de uma fonte inesperada, o DNA. Quando os resultados das análises genéticas chegaram, eles contaram uma história que os arqueólogos não estavam preparados para ouvir. Os indivíduos nas 3 tumbas eram relacionados, não apenas culturalmente, mas biologicamente. Uma linhagem familiar que se estendia por gerações, mas cujos enterros cobriam um período muito mais longo do que seria normalmente esperado. O que descobrimos, explica a doutora Al-Rashid, é que estas tumbas não foram construídas simultaneamente. Elas foram criadas ao longo de aproximadamente 200 anos, mas pela mesma família estendida, usando conscientemente estilos e técnicas de múltiplas eras como forma de honrar sua linhagem complexa. A datação por carbono 14 confirmou, a primeira tumba datava do final do Reino Médio, por volta de 1700 a.C. A segunda foi construída cerca de um século depois, durante o início da 18ª dinastia. E a terceira? Ela vinha do auge do Novo Reino, aproximadamente 1500 a.C. Mas por que construir tumbas familiares em uma região tão periférica? A resposta revelou uma dimensão inteiramente nova da sociedade egípcia antiga que os historiadores haviam negligenciado. Análises de isótopos dos dentes e ossos das múmias revelaram que estes indivíduos não eram nativos desta região. Eles vieram de diferentes partes do Egito ao longo das gerações. A composição química de seus restos mortais mostrava dietas variadas, exposição a diferentes fontes de água, vidas vividas em múltiplas localidades. Esta família não era da elite tradicional, faraós, sacerdotes, altos funcionários cujas tumbas dominam os locais turísticos famosos. Eles eram algo diferente, comerciantes, administradores regionais, pessoas que se moviam entre diferentes regiões do Egito conduzindo negócios, mediando conflitos, conectando comunidades. E aqui está a revelação verdadeiramente revolucionária. Esta família havia escolhido deliberadamente este local insignificante como seu cemitério permanente precisamente porque era neutro, não associado a nenhum poder regional específico. Era o terreno comum onde podiam reunir gerações de uma família dispersa. O que estas tumbas nos mostram, diz o doutor Farou, é que havia toda uma classe de pessoas no Antigo Egito cuja mobilidade e importância não se refletiam nos registros oficiais. Pessoas que conectavam o Egito de formas que os monumentos faraônicos nunca revelaram. As inscrições misturadas, os estilos híbridos, a combinação aparentemente impossível de técnicas de diferentes eras, tudo isso não era confusão ou erro. Era intencional. Cada geração desta família estava deliberadamente incorporando elementos das eras anteriores em seus próprios enterros, criando uma continuidade visual e simbólica através do tempo. Você consegue imaginar? Uma família tão determinada a manter sua identidade através das turbulências políticas, mudanças de dinastia e séculos de transformação que literalmente escreveu sua história nas paredes de suas tumbas. Estas 3 tumbas nos forçam a confrontar uma verdade desconfortável sobre como entendemos o passado. Por décadas, a egiptologia, como muitos campos da arqueologia, concentrou-se nas grandes narrativas, faraós, templos monumentais, batalhas épicas, construções impossíveis. A história contada pelos poderosos, para os poderosos, sobre os poderosos. Mas e as outras pessoas? Os milhões de vidas vividas nas sombras dos monumentos? Os comerciantes que transportavam mercadorias pelo Nilo, os escribas que mantinham registros em vilas remotas, as famílias que atravessavam gerações lutando, amando, perdendo, esperando? Esta família anônima, cujos nomes ainda estamos decifrando completamente, fez algo extraordinário. Eles criaram seu próprio monumento, não aos seus feitos, não à sua riqueza, mas à sua continuidade. A sua sobrevivência através do tempo. Pense nisso,
Cada geração sabia que seria enterrada ao lado dos que vieram antes. Cada filho e filha cresceu conhecendo o local onde seus ossos um dia descansariam, perto dos ancestrais que nunca conheceram pessoalmente, mas cuja presença definia sua identidade. E aquela segunda tumba, o homem e a criança enterrados juntos? As análises de DNA revelaram que não eram pai e filho. Eram tio e sobrinho. A criança havia morrido primeiro, ainda muito jovem. E quando o tio faleceu anos depois, ele escolheu, ou sua família escolheu por ele, ser enterrado ao lado do sobrinho, para que o menino não passasse a eternidade sozinho. Este detalhe me parte o coração todas as vezes que penso nele, confessa a doutora Al-Rashid. São 3.500 anos nos separando destes eventos, mas o amor, o luto, o desejo de proteger aqueles que amamos mesmo na morte, isso não mudou absolutamente nada. Estas tumbas são uma cápsula do tempo emocional. Elas nos mostram que, sob todas as camadas de história, política, religião e cultura, os seres humanos antigos sentiam exatamente o que sentimos. Temiam a morte. Ansiavam por continuidade. Amavam suas famílias com uma intensidade que transcendia até mesmo o túmulo. O paradoxo que abriu esta história, tumbas que não deveriam existir onde existem, construídas em estilos que não deveriam coexistir, agora faz perfeito sentido. Não eram artefatos de confusão histórica. Eram declarações de identidade, mensagens atravessando séculos, dizendo: nós existimos. Nós importamos. Não nos esqueçam. E por 3 milênios e meio, eles foram esquecidos. Até agora. A descoberta destas 3 tumbas abre portas que nem sabíamos que existiam. Se uma família comum podia criar um complexo funerário tão elaborado em uma região periférica, quantas outras histórias similares estão escondidas sob as areias do Egito? A doutora Al-Rashid e sua equipe já identificaram outras anomalias no GPR, possíveis estruturas adicionais que podem pertencer à mesma rede familiar ou a grupos similares. O trabalho de escavação continuará pelos próximos anos, mas cada nova descoberta provavelmente trará mais perguntas do que respostas. Estamos apenas arranhando a superfície, diz ela, e você quase pode ouvir a emoção em sua voz. Estas 3 tumbas representam uma mudança fundamental em como precisamos pensar sobre o Egito Antigo. Não como uma civilização monolítica dominada por faraós e templos, mas como uma sociedade complexa, diversa, cheia de histórias pessoais que foram deliberadamente apagadas ou simplesmente nunca contadas. Os próximos passos envolvem análises ainda mais detalhadas. Sequenciamento genômico completo de todas as múmias pode revelar conexões com outras populações egípcias. Análises químicas dos pigmentos usados nas pinturas das tumbas podem identificar rotas comerciais e conexões culturais. Estudos aprofundados dos hieróglifos podem revelar detalhes íntimos sobre as vidas, esperanças e medos destas pessoas. E há uma questão ainda maior: se esta família conseguiu manter sua coesão através de séculos de mudança política e cultural, que estratégias eles empregaram? Como negociaram as transições de poder? Como mantiveram sua riqueza e influência suficientes para garantir enterros elaborados para múltiplas gerações? As respostas podem reformular nossa compreensão de como as sociedades antigas realmente funcionavam, além das narrativas grandiosas de reis e conquistas. Mas aqui está a verdade mais profunda que estas tumbas nos ensinam: o passado nunca está completamente revelado. Cada geração de arqueólogos, equipada com novas tecnologias e novas perspectivas, descobre camadas de história que seus predecessores não conseguiam ver. O Egito Antigo, apesar de ser uma das civilizações mais estudadas de todos os tempos, ainda guarda segredos que irão surpreender, desafiar e maravilhar. Estas 3 tumbas nos lembram que história não é apenas sobre o que sabemos, mas sobre o que ainda estamos descobrindo. Cada resposta gera 10 novas perguntas. Cada descoberta abre caminhos para territórios inexplorados do conhecimento humano. E em algum lugar sob as areias eternas do Egito, outras famílias esperam. Outras histórias permanecem seladas em câmaras escuras, aguardando o momento em que a tecnologia, a curiosidade e a determinação humana finalmente as trarão à luz. A pergunta não é se faremos mais descobertas revolucionárias. É quando. E que segredos extraordinários elas revelarão sobre quem realmente fomos, e, por extensão, quem realmente somos.
Se você ficou fascinado por esta descoberta que está reescrevendo nossa compreensão do Egito Antigo, não deixe de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber notificações sempre que novas revelações arqueológicas surgirem. E nos comentários, me diga, que outro mistério histórico você gostaria de ver explorado? O passado está cheio de segredos esperando para serem revelados, e nossa jornada de descoberta está apenas começando. Dê o seu like se você acredita que ainda há muito mais escondido nas areias do tempo. Compartilhe com aquele amigo que ama mistérios históricos. E lembre-se, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender não apenas quem eles eram, mas quem nós somos. A história continua sendo escrita. E você está aqui para testemunhar.